Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre bicos artificiais e eu vou explicar para vocês o que eles podem causar no seu bebê. Meu nome é Monique Munhoz, eu sou enfermeira com foco no cuidado materno e infantil e sou consultora em aleitamento materno. Desde já eu te peço, aperte o sininho da notificação, se inscreva no canal, dá o seu like e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo tem relevância para você e te envia o próximo vídeo. Mas então vamos começar a falar sobre os famosos bicos artificiais. Eles são vistos por muitas pessoas como o aliado das mamães, mas eles também podem ser grandes vilões se nós não soubermos qual é a sua real finalidade. Quando eu falo de bicos artificiais, eu estou falando de chupeta, mamadeira, bicos de silicone e cada um deles tem uma função específica. Eu vou começar falando para vocês sobre a chupeta. Então, para que a chupeta foi inventada? Ela veio com a promessa de suprir uma necessidade do bebê que nós chamamos de sucção não nutritiva. E o que é essa sucção não nutritiva? É um ato que todo bebê tem até aproximadamente 2 anos de idade de sentir segurança e de ter o afeto da sua mãe. E a chupeta veio com a promessa de suprir essa necessidade. Quem aqui nunca utilizou a chupeta como ato de calma? No momento que o bebê estava nervoso ou estressado e deu a chupeta para o bebê e ele começou lá a chupar e ficar super tranquilo. Isso acontece porque o bebê ele tem uma necessidade de afeto e segurança. Muitos bebês fazem isso ainda no peito, que é o que nós chamamos de chupetar. Na realidade, quando eles estão fazendo isso no peito da mãe, nada mais é do que a sucção não nutritiva. É uma necessidade. Todo bebê vai ter essa necessidade. Alguns não chupam chupeta, outros chupam dedos e outros utilizam o próprio peito da mãe para que isso aconteça. O que a maioria das pessoas não compreendem e o que a indústria com certeza não fala são os malefícios da chupeta. A chupeta pode trazer muitos problemas para o bebê. Ela pode trazer problemas respiratórios, ela pode modificar a anatomia da face da criança e dificultar o processo de introdução alimentar. Por quê? Porque aquela arcada dentária não vai ter o seu formato correto, ela não vai ter o formato anatômico ideal. E isso pode dificultar o processo de introdução na alimentação. O ideal é que a sucção não nutritiva seja suprida ali no seio da mãe. Justamente para quê? Quando essa sucção não nutritiva é suprida ali, isso pode aumentar o processo de produção do leite da mãe, porque eu vou ter uma criança no seio sugando de forma mais constante e isso vai fazer com que mande impulsos para o cérebro dessa mulher dizendo que ela necessita de produzir mais leite. Então, existem benefícios para a sucção não nutritiva diretamente no seio. O segundo bico artificial, que é extremamente conhecido e que muitas pessoas usam, é a mamadeira. Qual é, então, o grande malefício da mamadeira? Gente, eu não tô aqui falando sobre pessoas que não têm condições de amamentar e necessitam de introduzir a mamadeira. É o contrário. Eu estou falando de situações em que há possibilidade da amamentação, mas se escolhe o uso da mamadeira, o que é completamente diferente, tá bom? Mas a mamadeira em si, ela tem um padrão completamente diferente do seio materno. Por quê? Porque quando o bebê vai mamar diretamente no seio, ele necessita de um esforço, ele precisa fazer um esforço. Ou seja, vai ter todo um trabalho da musculatura facial juntamente com a língua para que aconteça a extração desse leite. Só que quando nós utilizamos a mamadeira, ele não necessita de fazer nenhum tipo de esforço. Por quê? Porque esse fluxo vem de uma maneira muito fácil para ele. Então, ele não vai ter força para extração, ele não vai precisar de utilizar a musculatura facial para extrair isso e nós vamos ter aí 2 problemas. Nós podemos ter a famosa confusão de bicos e a confusão de fluxo. O que significa isso? O bebê ele vai ter uma textura do bico da mamadeira que é diferente da textura do bico da mãe. Se ele mama no seio e mama a mamadeira, em algum momento isso pode ficar confuso na cabeça dele e isso pode provocar um desmame precoce. A outra confusão que pode acontecer é a confusão de fluxo. Por quê? Porque no seio materno ele precisa de fazer um esforço com a musculatura facial e a língua para extrair esse leite, mas na mamadeira ele não vai ter esse tipo de esforço. Pelo contrário, esse fluxo vai vir em maior quantidade para ele sem que ele faça esforço algum. E isso também pode provocar o desmame precoce.
O terceiro tipo de bico, artificial também muito utilizado, é o bico de silicone. Muitas mulheres utilizam esse bico de silicone porque não conseguem fazer com que o seu bebê abocanhe o mamilo da forma correta na hora da amamentação. E aí elas acreditam que o bico de silicone ajuda a protuir, que a gente chama, né, de fazer com que esse bico venha para fora, formar esse bico, e ajuda a criança no momento da pega. Entenda o seguinte, tem mulheres que têm um pouco mais de dificuldade e tem mulheres que têm um pouco menos de dificuldade. Claro que existem diferentes tipos de mamilo. Existe mamilo plano, protuso, semiprotuso, invertido, semi-invertido. Existem inúmeras formas de mamilo. Porém, todas as mulheres têm condições de amamentar. Por quê? Porque a pega correta, ela não está associada ao tipo do mamilo. Porque, teoricamente, o bebê precisa abocanhar a auréola e não o mamilo em si. Muitas mulheres vão precisar de ajuda para conseguir iniciar esse processo. Algumas mulheres iniciam com o uso do bico de silicone e depois elas precisam fazer o desmame desse bico de silicone. Por quê? Gente, o bico de silicone também não se parece com a textura do seio materno, além de trazer alguns malefícios para a própria mulher. Pode facilitar o processo de fissuras mamárias, ou seja, esse bico pode rachar, ela pode sentir dor no momento da amamentação por conta do uso do bico de silicone. Um malefício para o bebê é que com o uso do bico de silicone, a criança pode ingerir mais ar no momento da amamentação, provocando maiores quantidades de cólicas e automaticamente cólica provoca dor e a criança chora, fica sem dormir e também prejudica no processo da amamentação. Então, eu queria que vocês compreendessem que esses 3 bicos, apesar de prometer coisas ótimas, eles podem também provocar um imenso prejuízo para esse bebezinho. E aí vocês precisam compreender. Existe uma enorme necessidade para o uso da chupeta? Existe uma enorme necessidade para o uso da mamadeira? E existe uma enorme necessidade para o uso do bico de silicone? Pensem que não existe certo ou errado, não existe aquilo que pode e aquilo que não pode. Existe você se informar sobre aquilo da maneira mais adequada e compreender o que se adapta melhor para a sua realidade. Então, entenda que tudo tem um lado bom, mas também tem um lado ruim. E aí você precisa colocar numa balança o que de fato vai funcionar para você, para o seu bebê. E a partir daí, a gente pode estar colocando, né, utilizando outros métodos. Por exemplo, no lugar da mamadeira, nós podemos utilizar colher dosadora, copos com bico rígidos, nós podemos utilizar os copinhos mesmo sem bico. E dessa forma, nós podemos manter o aleitamento materno sem necessitar de utilizar um outro bico que possa causar alguma confusão na cabecinha desse bebê. Porque para eles é tudo um padrão. No início pode parecer um pouquinho mais difícil, mas é só uma questão de treinamento. Então, se você sente dificuldade na primeira vez, tenta a segunda, tenta a terceira, tenta a quarta, porque vai chegar um momento em que o seu bebê vai conseguir se adaptar à rotina que você está impondo para ele naquele momento, tá bom? Então, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, dá o seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que puder e até a próxima. Beijo!